muita gente trata religião ou quem tem fé como uma pessoa mais burra, uma pessoa menos estudada. Tem esse preconceito até hoje? Sim, tem, porque a pessoa que ela é intelectualmente limitada e não consegue entender a diferença entre acreditar e ter fé, ela precisa acreditar que ela é mais inteligente do que ela é. Então ela fala que quem tem fé é burro. Mas assim, a gente teve muito tempo falando... O cancelamento do Frei Gilson, né? Cara... A esquerda, ela não aprendeu, assim, ela quer perder mais uma eleição atacando os católicos, né? Já ataca os evangélicos e agora tá atacando os católicos. E eu vejo que muita gente é por maldade, é por mau caratismo mesmo, mas muita gente é por ignorância. Sim. Pega pequenos trechos e não vai ver a pregação inteira. Eu fiz até um vídeo no Antagonista. Ele literalmente só tá rezando o terço. Cara, ele tá rezando o terço e aí pega assim, ele fala um negócio, aí você vê a pregação inteira e ele explica exatamente. E naquele negócio ele vai falando, ó, a mulher é isso, o homem também, se não for isso, não sei o quê. E se você assiste a pregação inteira, você entende o que ele tá falando. Eu coloquei lá no Antagonista a pregação inteira. Eu coloquei o trecho que recortaram e depois o que ele explicava. Mas você acha que as pessoas não assistiram inteiro ou assistiram inteiro e mesmo assim colocaram só o trecho de sacanagem? Eu acho que precisa de um exorcismo. Eu acho que é caso de exorcismo. Eu também acho. Assim, vieram falar pra mim, quem tem interesse em combater o Frei Gilson? Eu falei, é o demônio. Porque o homem reza o terço. Não, é ou não é? Eu falei, ali é caso, quem não acredita, acredite, porque só pode ser isso. O Frei Gilson, aqui entre nós, quem não entende catolicismo... O Bob Marinho, ó como fala bobagem aqui, ninguém tá atacando os católicos, tá criticando fala dele. Então, pra criticar a fala dele, veja a fala inteira, não vai ver só o tweet, não vai ver só o trechinho. Ó, Bob Marinho. Não, é mentira, mentira que estão... Eu trouxe lá no Antagonista, narrativas Antagonista Frei Gilson, estão com essa desculpa agora que atacaram a fala dele, é mentira. Mentira. O ataque foi o quê? Porque tem 2 milhões de pessoas acordando cedo para ver o terço. Para rezar o terço. Se essa pessoa tá no carnaval, tá se drogando... Aí ninguém fala nada. Não, aí parabéns. Então, parabéns, pessoal. Agora, aqui... O ataque foi isso, você lembra? São pessoas que vão de lá trabalhar, que estão fazendo isso enquanto tá no ônibus. São trabalhadores, são pessoas simples. O Frei Gilson, ele fala com todo mundo, mas principalmente com essa base muito simples. São trabalhadores. Então, a esquerda, ela tá perdendo até essa conexão com os trabalhadores, que é com quem ela devia falar. Não tá entendendo esse movimento que tá acontecendo. E agora muita gente veio me falar, não, mas eu tô falando isso do Frei Gilson pelo que ele fala das mulheres. O ataque não começou assim, eu mostrei no Antagonista. O ataque começa porque as pessoas estavam rezando o texto 4 horas da manhã. Aí, como ficou pesado demais, começou a ficar ridículo, aí foram caçar a fala dele para tentar justificar o que eles estavam fazendo. E a questão toda do Frei Gilson, gente... E veja, eu nem sou católico e tô falando isso, não é questão de religião. Não, eu tenho seguidor que é evangélico que tá rezando o terço. Eu sou evangélico e vou rezar o terço lá. Então... Sábado, porque minha mãe é super católica, minha família é toda católica. E tem o Frei Gilson, pra quem não conhece as linhas católicas, ele é um frei carmelita. Gente, este homem, ele vive para o espírito. Esse homem, ele não pode ter conta em banco. Voto de pobreza. Ele não tem conta em banco no nome dele. E tem uma coisa, Vilela, do Frei Gilson, não sei se você concorda, Guilherme, eu acho que ele é uma nova era de comunicador católico, que pra nós é muito boa, porque assim, quem que era o padre famoso? Era o padre cantor. Era o padre que trazia o entretenimento. Ele tem a música, mas ele é um grande doutrinador católico que consegue falar conceitos profundos de forma a atingir milhões de pessoas. E o demônio se levanta sim. O demônio se levanta sim. Eu vi o negócio do Frei Gilson, eu tá incomodando a galera, isso é bom pra caramba. Reze o texto. Aliás, hoje é dia de São José, gente. Hoje é dia de São José, Pai de Jesus. Reze aí, você que tá precisando. Guilherme falou aqui de São Francisco de Assis. Eu fui criado em colégio franciscano. O fim do meu livro do cancelamento, eu falo da ida de São Francisco de Assis a falar com o sultão do Egito, um grande homem em todos os sentidos. Tá falando que a gente tá generalizando demais a esquerda, é óbvio que quando a gente fala esquerda, não é toda a esquerda. Se você não é assim, não foi pra você, Vitor, entendeu? Ou né, e vestiu a carapuça. Se não fosse assim, não estava incomodado. Não estava incomodado, exato. Não estava incomodado, mas enchem muito. Eu só quero fazer um apelo aqui. Nós somos católicos, vê se você concorda comigo, o Vilela é evangélico. Com o negócio do Frei Gilson, o ateu teólogo,
que é aquele indivíduo que dava aula de Bíblia pra crente? Então, Ele descobriu nós. O ateu quer dar aula de Bíblia, né? Mas eu quero devolver o ateu teólogo para os evangélicos. Vai dar aula de Bíblia pros crentes. A gente já estava aqui. Nós que demos a Bíblia pro crente ler. Vocês vão brigar com o crente. Larga a gente que é católico em paz. Eu não aguento mais o ateu teólogo, eu juro. Deus me perdoe, entendeu? Jesus ama o ateu teólogo, porque não convive com o ateu teólogo. Mas assim, o ateu Quem que é teólogo... essa figura aí do ateu teólogo? O ateu teólogo é aquele cara que, quando ele vê que você é religioso, ele cata um trecho de alguma escritura e vem falar... que não pode julgar, né? Mas Jesus andava com prostitutas, hein? Então, é esse que ele te fala... Totalmente fora de contexto, Total. né? Não, com prostituta, eu tô aqui com a prostituta, então olha, nada tá acontecendo de mal. O cara não entendeu nada, não pega, né? Não, é porque ele acha que quem é religioso é burro. Porque ele achar que quem é religioso é burro é a forma dele se convencer que ele é inteligente. Né? Não, é o ateu teólogo. Assim, pelo amor de Deus, gente, volta pros crentes. Mas isso, o crente já tava... Mas isso tudo faz parte da guerra cultural. A religião entra também, né? Claro. Bom, é a base principal, né? Bom, tem a hipótese, concordando com o Saulense, que o grande crítico literário Samuel Johnson falava que o primeiro revolucionário foi o demônio, né? E aí entra porque... Você tem uma revolta contra a hierarquia, contra tudo que é espiritual, contra tudo que é ordem, né? A estabilidade e contra a esperança de uma vida depois da morte, porque muito da... O que a religião, a fé, ela representa de perigo, você acha? Sim, então olha só, o revolucionário... E se você não tem um ensinamento moral, e aí é o outro ponto que é a revolta contra, porque a igreja vai vir com ensinamento moral. Esse país foi fundado pela igreja. Desde a primeira missa, quando Pedro Álvares Cabral desce aqui em terra firme, o ato fundacional desse país é uma missa. E ela é o centro da origem da própria civilização ocidental. Quando você tem um revolucionário, ele tem que apagar esse passado e esse futuro e essa esperança na vida depois da morte. Porque como é que você vai instigar a revolta completa, a ruptura com a moral... Para entregar a vida dele por uma ideologia. Por uma ideologia, se ele acredita que Deus é eterno e ele, na verdade, é fiel a Deus antes de tudo. Ele é convicto, ele não vai se vender. Gente que se entrega à ideologia, isso historicamente, é gente cínica. É o cara que tá querendo poder, tá querendo alguma coisa. Milor Fernandes falava que ele desconfiava de todo mundo que ganhava dinheiro com a sua ideologia, né? E aí o problema do cara que é cristão é que ele tem um valor acima de qualquer ideologia. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Então quando você reza o terço, e aí tá tendo uma retomada da igreja no Brasil. O Frei Gilson é um sintoma. É incrível o que tá acontecendo. Dessa volta, todo lugar, olha, quando eu comecei, eu cresci afastado da religião. Totalmente afastado. Porque a gente teve um crescimento absurdo dos evangélicos, Sim. né? E se falava que a igreja católica estava indo para acabar, né? E a igreja católica agora tá tendo uma explosão. E são pessoas que querem um ensinamento mais tradicional. Eu fiz parte da renovação carismática na igreja católica, quando era mais novo. Então, quando eu cresci afastado da igreja. E eu fui me reaproximar da igreja estudando. Falando aqui que Jesus era de esquerda. Não, você aí sabe começa quem era de esquerda, aliás, né? Quem era revolucionário, aliás, na história de Jesus, tem duas pessoas que apontam para coisas absolutamente revolucionárias. Revolucionárias, eu me refiro a Barrabás, porque Barrabás era um revoltado. Barrabás estava querendo fazer uma rebelião contra o Império Romano, que, aliás, é uma advertência bastante sensata em relação a isso. Jesus, claro, sempre não é um socialista, até porque... ele falou a César o que é de César é Deus o que é de Deus. O que é de Deus são as almas eternas. Então ele não tem nada a ver com o materialismo não histórico. É desse mundo aqui. O cara que está mergulhando na ideologia, ele quer uma redenção aqui. A volta da igreja... Porque eu não vejo problema também. Se a pessoa acredita nisso e quer seguir nisso. Ela pode querer acreditar nisso, mas o paraíso terreno é uma impossibilidade. Sim, mas o que eu tô falando é que não é por isso que eu vou destratar essa pessoa, vou atacar. É o contrário. Como se faz. Isso é importante, porque por outro lado, estamos bárbaros, né? Eu não acredito em barbárie. Guilherme e Madá, essa mesma pessoa que ataca, o Frei Gilson ataca a religião católica ou os protestantes,
ela se levanta quando se fala com religiões de matriz africana, aí não pode falar nada. Claro, aí tem que quando tem que ter o mesmo pensamento, senão aí vira hipocrisia. É só contra o Ocidente, mas eu não acredito, eu não tenho interessado, eu evito embates com as pessoas, tanto quanto eu aposto na conversão delas. Conversão que eu falo em todos os sentidos, sim, no sentido espiritual também, mas no sentido de mudança de pensamento, de educação, sim, de você simplesmente sair da caverna, entendeu? Eu nunca falo com a pessoa no sentido de, não, você é meu inimigo, eu preciso destruir. Pra que você está condenado, né? Isso aprendi exatamente com a igreja. Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu quero destruir o cara? O cara que é revolucionário, ou progressista, ou socialista, o que é que seja, ele, na minha perspectiva... E só fazer um disclaimer aí, tem muito conservador, muito católico, muito protestante, que vem com esse discurso aqui em cima do... como você traz certas pessoas, ou ataca um padre, ou ataca um evangélico só porque é de outra religião. Eu acho que isso... O cara não entendeu nada da Bíblia. O cara tá distante de Deus. Eu acho que é essa coisa das pessoas tão apaixonadas por política. A mão sobre você. Quando as pessoas estão muito apaixonadas por política, Vilela, quando estão se digladiando demais, é porque falta Deus. Elas acham que vai resolver tudo na Terra, então ela precisa postar todas as fichas ali, entendeu? Obrigado por assistir até o final.